Olá, meus caros, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco, apenas uma introdução pequena, sobre radiologia em condições musculoesqueléticas. Então vamos lá? Bom, o primeiro conceito que eu quero apresentar para vocês é o conceito de radiodensidade. Dentro desse conceito, o que vocês têm que compreender? Que os raios-x, sim, o nome correto é os raios X, porque não é um raio, é um feixe de raios, né? Então, com muita frequência, a gente fala, a gente vê leis, né, em locais escrito raio X, né? E, na verdade, o termo correto é raios X. Então, você vai solicitar um raios X. Eu sei, é estranho, mas é assim mesmo. É o termo correto. Mas no dia a dia, de maneira corriqueira, a gente fala raio-x, né? É só para deixar claro para vocês que é um feixe de raios. Então, esse exame radiográfico é raios-x. Então, quando esse feixe de raios, ele passa as estruturas que compõem o nosso corpo, de acordo com a densidade dessas estruturas, elas vão absorver ou não parte desses raios ou a totalidade desses raios. E aí uma quantidade menor ou maior desses raios vai chegar até aquela lâmina, sensibilizando a lâmina e gerando uma coloração. Então, como que funciona isso? Quanto menos denso a estrutura, o tecido que interponha o feixe de raios e a placa, mais raios vão passar por essa estrutura e atingir a placa, sensibilizando a placa e trazendo essa coloração escura. À medida que o tecido, né, consegue absorver uma quantidade um pouco maior de raios X, você tem uma quantidade menor desses raios chegando até a placa e sensibilizando essa placa, gerando colorações menos escuras. Quando você tem estruturas que são muito densas e por serem muito densas absorvem muito desses raios X, uma quantidade muito pequena ou dependendo desse tecido, dessa estrutura, nenhum desses raios atinge até a placa e aí a placa permanece com a coloração esbranquiçada. Então é isso que dá aquelas nuances em tons de cinza que a gente vê no exame radiográfico. Então a gente vê do branco até o preto, na verdade, com colorações em tons de cinza nesse entremeio. Tá? Então a gente tem uma gradação de cor de acordo com a densidade dos tecidos e com a capacidade deles de absorver esses raios e não permitir ou permitir que esses raios atinjam a placa, ok? Então aqui é importante que a gente tenha muito claramente em mente esses termos, porque vocês precisam realmente saber esses termos, tá? Então o que é uma estrutura radiotransparente? Uma estrutura radiotransparente é uma estrutura que permite a passagem de uma quantidade muito grande desses raios X. Então a gente está falando de uma estrutura que é hipertransparente. Tá? Ela não absorve muito esses raios. E aí o exame ele fica muito penetrado, ou seja, muito penetrado por esses raios. E a imagem então que a gente tem é uma imagem escura. Quando a estrutura é radio-opaca, ou seja, ela tem uma capacidade maior de absorver esses raios X, ela é uma estrutura então hipotransparente, porque ela não permite que passe muitos raios, então ela não fica transparente no exame, ela fica mais densa no exame. E o exame então é um exame pouco penetrado. Pouco penetrado de quê? Pouco penetrado de feixes de raio-x. Tá? E a imagem então fica clara. Então eu vou falar com vocês esses termos. Ah, essa estrutura é radiotransparente, essa estrutura é hipotransparente, esse exame está muito penetrado, esse exame está pouco penetrado, fazendo referência a isso, a penetração maior ou menor de raio-x e a estrutura ficar mais radiopaca ou mais radiotransparente, ou seja, a imagem está mais escura ou mais clara. Ok? Então esses termos realmente vocês têm que saber, porque a gente precisa na leitura do laudo conhecer esses termos e até para a gente entender o que a gente está vendo, né?
E aí, eu falei do laudo, já vou adiantando para vocês que eu sugiro fortemente que vocês não leiam o laudo antes de ver a imagem. Por quê? Porque a gente fica sugestionável. Então, se você pega um laudo e esse laudo está dizendo que não tem nada de anormal nesse exame, você automaticamente já vai olhar esse exame fechado para ver coisas que de repente é mais da alçada do fisioterapeuta do que do radiologista e te diria respeito a ele não, e por isso ele não viu e você viria. Então, normalmente eu leio o laudo após a análise da imagem, que é para justamente não correr no risco, né, de ser sugestionada pelo laudo do radiologista. E depois que eu observo bastante o exame, aí sim eu vou conferir o laudo e ver se as minhas impressões são semelhantes ou diferentes daquelas constantes no laudo, ok? Então, gente, aplicando esse conceito de radiodensidade é da seguinte forma. Aqui em A gente tem essa área que é extremamente escura, praticamente preta, né? Nesse lugar só tinha ar entre a lâmina e o feixe, né? Entre o canhão de feixe e a lâmina. Então, todos os raios-x que foram emitidos foram absorvidos pela placa, gerando essa imagem muito penetrada, tá? Hipertransparente, ok? Aqui em B, a gente tem o tecido mole, a parte muscular, a gordura subcutânea, a pele. Esses tecidos, eles absorvem uma quantidade pequena de raio-x, mas absorvem, né? E isso faz com que uma quantidade maior desses raios, porém menor do que, obviamente, quando a gente está falando do ar interposto, chegue até a placa. Então gera essa coloração menos penetrada do que essa, porém ainda não tão radio-opaca quanto outras estruturas desse mesmo exame, tá? Aqui em C, a gente tem o cálcio do osso, né, absorvendo uma quantidade grande de raio-x. E aí vocês vão perceber que, como o osso tem densidades diferentes em partes diferentes dele, então assim, a gente tem a cortical do osso que é mais densa do que a medular do osso. Então, obviamente, dentro, né, quando a gente está falando do osso, a capacidade de absorção é diferente dentro dos tecidos dele. Em alguns lugares a gente tem o osso mais esponjoso, mais poroso, e aí nesse lugar você vai ter uma radiotransparência maior do que em lugares como a cortical, por exemplo, onde a estrutura é mais densa e, portanto, absorve mais, e aí fica mais radio-opaco, fica mais esbranquiçado, ok? E aqui em D, lembrando que essa articulação é a articulação metacarpofalangiana do quarto dedo, aqui a gente vê um anel de metal, né? Eu não posso fazer inferência sobre qual metal que é, a gente estima que é uma aliança, então a gente imagina que é ouro, mas esse metal ele é muito denso, e por ser muito denso ele absorve uma quantidade muito grande de raio-x, muito maior do que o osso tem capacidade de absorver, e praticamente nada desses raios-x chega até a placa por causa disso. Então, gente, como não chega quase nada ou nada, não sensibiliza a placa e a gente tem essa imagem totalmente radiopaca, ok? Lembrando para vocês o seguinte, o exame radiográfico, como vocês podem observar muito claramente, ele implica na absorção pelos tecidos desses raios-x que são emitidos pelo canhão. Então, obviamente que não é um exame inócuo. Então, para o fisioterapeuta solicitar esse exame, é preciso que se tenha muito critério. É preciso que seja um motivo robusto para essa solicitação, porque você não pode infligir ao paciente uma radiação desnecessária, que certamente bem não causará às células do corpo dele. Então a gente tem sempre que ponderar essa relação de custo-benefício para qualquer coisa nessa vida, muito mais para coisas que são problemáticas, né, potencialmente perigosas, como os raios-x, ok? Outra questão que é muito importante em relação às imagens radiológicas é que elas nos dão informação, elas nos instruem sobre forma. O que quer dizer isso? Olhando os contornos, a gente estima do que se trata aquilo que a gente está vendo naquela imagem. Lembrando que o exame radiológico, o exame radiográfico, é uma imagem achatada, é uma imagem bidimensional, né? Ela é achatada, completamente achatada. E a gente não é
achatado assim, né? Então, existe uma sobreposição de imagens quando a gente está vendo um exame radiográfico. Então, é importante que vocês tenham em mente que há essa sobreposição na hora de observar. Mas ainda assim, quando a gente observa os contornos, a forma, a gente consegue fazer inferências em relação àquilo que a gente está vendo por causa dessa informação que o raio-x nos dá. Então, olhando essa imagem aqui, a gente visualiza claramente que são rosas, né? A gente vê que são rosas que têm espinhos, né? A gente vê que elas estão em momentos diferentes de maturação. Essa daqui está mais fechada, está mais em botão, essa já está semi-aberta e essa aqui já está próxima a se despetalar. A gente vê as folhas, né? As ranhuras das folhas, a quantidade das folhas, a densidade dos caules, o miolo sendo uma sobreposição de imagens, né? Aqui a gente tem, vocês observam como que é bonito, né? Essa sobreposição das pétalas de rosa, uma sobreposição de uma pétala sobre a outra, formando essa imagem em nuvem linda que a gente vê aqui, parece uma saia de bailarina, né? Mas a gente sabe ali que são várias pétalas sobrepostas, né? E esses contornos dizem respeito a isso, porque é uma imagem achatada. Mas se a gente conseguir se recordar da anatomia quando a gente está falando de forma, facilita muito. E essa imagem aqui nos traz para essa noção de tridimensionalidade que a gente não pode perder de perspectiva quando a gente está olhando um exame radiográfico. Então, quando a gente vai olhar o exame, é essa imagem aqui que a gente vê. Então, a gente tem o contorno das partes moles, a gente tem o contorno das partes ósseas, a gente tem as informações relativas àqueles tecidos que são radiotransparentes. O que eu estou falando aqui? Vocês sabem, vocês se lembram que anatomicamente falando, a interlinha articular, ela tem um espaço virtual. Porque ela é preenchida de um líquido sinovial de espessura capilar. Então a gente tem a cartilagem de uma lâmina óssea sobre a lâmina óssea, a cartilagem sobre a outra lâmina óssea, praticamente se encostando na perspectiva anatômica. E ali no meio só uma quantidade de líquido da espessura de um fio de cabelo. Então é uma cavidade quase que virtual, porque ela não é uma cavidade aberta, conforme a gente vê no raio-x aqui. Então por que a gente vê a articulação como sendo um espaço aberto entre as lâminas ósseas? Simples, porque cartilagem é radiotransparente, disco é radiotransparente, menisco é radiotransparente. Isso implica dizer que a gente não vê essas estruturas no raio-x. Então, o espaço articular radiográfico, ele é muito maior do que o espaço articular anatômico. Por quê? Porque o espaço articular anatômico é delimitado pelas cartilagens articulares e o espaço articular radiográfico é delimitado pelas lâminas ósseas, que se conectam para formar aquela articulação, tá certo? Mas aí a gente tem aqui uma imagem completamente achatada. Nessas outras imagens, o que aconteceu? Eles pegaram um creme, impregnaram esse creme com um metal e passaram nesse dedo. E aí repetiram o exame radiográfico. E aí o que a gente consegue ver é essa noção de profundidade que de verdade existe no organismo vivo. Né? A gente vê o leito ungueal, a gente vê as pregas cutâneas, a gente vê as informações da impressão digital, a gente consegue ver aqui as dobras flexurais, né? Todo o tecido, né, que circunda esse osso, que a gente não tem isso em perspectiva quando olha um raio-x normal, porque essa imagem seca, achatada, sem essa noção de profundidade, de tridimensionalidade. E é importante que a gente resgate essa noção de tridimensionalidade, de tridimensionalidade toda vez que a gente está fazendo um exame, avaliando um exame radiográfico, porque a gente tem que entender que tem uma profundidade ali, ainda que essa profundidade não esteja visível, não esteja aparente, ok? E aí, gente, vou propor uma brincadeira com vocês, um período aí de reflexão para vocês olharem a imagem. A primeira dica que eu dou para vocês é que busquem olhar a imagem de fora para dentro. Normalmente o que a gente faz? A gente coloca o exame radiográfico
lá no negatoscópio. Negatoscópio é aquele aparelho que tem uma lâmpada no fundo, né, que você coloca a lâmina de raio-x e acende a luz na traseira dessa lâmina e isso favorece a visualização. Então você coloca a lâmina no negatoscópio, liga o negatoscópio e aí quando você mete o olho no exame radiográfico, normalmente a gente vai e enfia o olho no centro dele, né? Olha bem na parte central desse exame radiográfico. Isso faz com que a gente perca as informações de periferia. Então eu sugiro que vocês utilizem essa técnica, olhem de fora para dentro. E olhando de fora para dentro, a primeira informação que a gente tem é o quê? É que é uma bolsa, né? É uma bolsa feminina. E essa bolsa feminina tem características de tecidos e materiais diferentes. A gente vê que a constituição da alça é diferente da constituição do corpo. Na constituição do corpo da bolsa, a gente tem aqui umas dobras sobrepostas, me parecendo que é uma bolsa tipo saco. Mas essa bolsa tipo saco, ela tem um fecho, né, de bolinha, que é um fecho de metal, que é uma estrutura muito radiopaca, muito diferente daquilo que a gente observa na alça. Ainda olhando de fora para dentro, a gente consegue ver até a etiqueta dessa bolsa aqui, né? Ainda olhando de fora para dentro, a gente começa a acessar a informação de que tem um óculos dentro dessa bolsa. Um óculos que parece aqueles óculos de estilo aviador, mas que bem pode ser também um óculos de grau, né? Aquele óculos de grau que tem aquele descanso do nariz que parece uma... eu não sei como é que chama aquilo. Tem um apoiozinho de nariz, uma aletazinha, né? Que é muito característico dos óculos mais antigos, que hoje em dia a gente chama de vintage, né? Porque tudo está reeditado na moda. Mas bem pode ser um óculos de grau, né? Ele não tem armação em volta das lentes, tem esse estilo mais aviador assim, com o apoio do nariz. O que mais que a gente vê? A gente vê facilmente um clipe aqui no meio, né? A gente vê 3 objetos redondos, tá? Um bem maior do que os outros 2. Esses outros 2 é crível a gente imaginar que são moedas, né? Porque são estruturas bem radiopacas. Esse outro aqui, vocês observam que é um pouco mais hipertransparente do que esses 2 menores, indicando que não é feito da mesma estrutura, então provavelmente não tem a estrutura metálica que tem esses 2 que absorvem mais os raios-x. Então pode ser um espelho, pode ser um estojinho de pó, pode ser uma coisa assim. Aqui a gente também tem a informação de um grampo de cabelo, tá? Aqui embaixo a gente tem a informação de um alfinete de fralda de criança. Vocês estão vendo aqueles alfinetes que usavam antigamente? Não sei se é da época de vocês. Então, um alfinete aqui. Aqui a gente tem a informação de uma estrutura quadrada que absorve poucos raios-x, né? Ela é mais hipertransparente. Pode ser uma nota de dinheiro, pode ser um documento de identidade, né? Pode ser alguma coisa nesse sentido. Aí a gente tem o que mais aqui? A gente vê aqui os apoios de nariz do óculos, né? E tem também várias imagens sobrepostas, tá? Aqui tem uma imagenzinha para cima que pode ser aquelas fivelinhas de cabelo. É uma possibilidade. E aqui a gente tem uma sobreposição de 2 estruturas alongadas. Uma tem uma parte superior que tem um recorte e depois afina para cá. Me parece que é aquelas lixas metálicas que tem um lado mais robustinho e o outro lado mais fininho, tá? Aqui a gente tem uma outra estrutura que tem a ponta mais quadrada em cima e tem uma outra ponta mais triangulada embaixo. Pode ser uma caneta, pode ser uma lapiseira, alguma coisa desse tipo. Aqui a gente tem uma chave e parece uma chave antiga. Olha como ela tem a parte de cima toda em formato de colmeia, né? E aqui tá o restante da chave, aquela parte que entra na fechadura. E tem uma outra estrutura aqui ainda, que as meninas vão identificar com facilidade, que parece um estojinho de batom.
Então, gente, olha só, vendo essa bolsinha, eu não conheço o dono dessa bolsinha, mas eu posso dizer algumas coisas dessa pessoa mesmo sem conhecê-lo. É uma pessoa que ou gosta de moda, né, mais dos anos idos, ou é uma pessoa mais idosa. Pela chave do guarda-roupa, eu diria que é uma pessoa mais idosa, né? E assim, a chave do guarda-roupa, eu tô chamando de chave do guarda-roupa, mas provavelmente é a chave de casa, né? Então tem um formato mais antigo, nos remetendo àquelas fechaduras mais antigas, mais coloniais, né? É uma pessoa que muito provavelmente é míope, né? Ou tem algum problema visual, né? É uma pessoa vaidosa, que se preocupa com a aparência. E é uma pessoa que tem uma síndrome de MacGyver também, né, gente? Porque alfinete, clipe, o que é isso? É aquela coisa do MacGyver, né? Um chiclete e um grampo, eu faço uma bomba nuclear, né? Tem aquela coisa assim, o prevenido seguro morreu de velho aqui. Muito interessante, né? Então, a gente consegue obter da imagem que a gente visualiza, informações às vezes outras além daquela que a gente foi buscar a priori. Então estejam bem atentos a isso, tá certo? Então, recordando, né, pensando nessa questão da forma, pensando nessa questão da radiodensidade, a gente tem que trazer anatomia nesse momento na hora de fazer a avaliação, né, desse exame radiográfico. Então eu olho para esse exame radiográfico com esse olhar de quem conhece a anatomia normal e entende que as estruturas com radiodensidade diferente vão ter colorações diferentes e existe uma sobreposição de imagem. Então aqui vocês observam que a crista intertrocantérica, esse é um osso do fêmur, né? E a crista intertrocantérica, ela aparece com nuances aqui que são relativas a essas sobreposições, né? De partes que são menos densas, e quando você tem sobreposições, você tem estruturas sobrepostas, então são mais densas e, portanto, que absorvem mais raio-x, gerando uma imagem mais radiopaca. A gente sabe que a cortical, por ser mais densa, fica mais hipotransparente, e a medular, por ser mais porosa, por ser menos densa, fica mais hipertransparente. A gente consegue ver até a direção, né, da tensão que esse osso recebe de acordo com o direcionamento ali da trabeculação do osso. Então, transportando a anatomia, né, lembrando da tridimensionalidade e pensando em radiodensidade, a gente consegue fazer uma análise mais favorável, né, desse exame. Aqui a gente tem imagens que não são iguais, né? Aqui a gente tem em vivo e aqui a gente tem um modelo anatômico, só para recordar. Por que eu falei que aqui tem em vivo? Porque a gente está vendo a hipertransparência do pulmão, né, dentro do gradil costal, e a sobreposição da imagem das costelas aqui. Então aqui é costela, aqui é costela, então a gente tem sobreposição de imagem de costela, a gente tem a informação da parte mole aqui, dos tecidos de posterior de tronco, tá? Mas eu vou fixar a atenção de vocês mais na parte óssea, ok? Então, lembrando da anatomia, a gente percebe nitidamente que aqui é o osso da clavícula. Essa é a articulação acrômio-clavicular. Então aqui a gente tem o acrômio, e vejam que o acrômio ele está sobreposto com a cabeça do húmero. Então a gente tem a cabeça do húmero e o acrômio sobrepostos aqui. Essas estruturas estão sobrepostas, e é importante que a gente consiga fazer esse discernimento. Aqui a gente tem, ó, a espinha da escápula, que também é uma imagem sobreposta, tá? Aqui a gente tem a cavidade... Ai, meu pai, desculpa. Apertei errado. Aqui a gente tem a cavidade glenoide sobreposta também com a cabeça do húmero. Aqui a gente tem o processo coracoide parcialmente sobreposto com a espinha da escápula, tá? Então, a gente vê nitidamente a posição do húmero relativamente à glenoide, relativamente a articulação acromio-clavicular, o espaço da articulação acromio-clavicular, a densidade dos tecidos ósseos, né? A gente percebe que não tem calcificações, que não tem nenhuma anomalia em parte mole, né? E assim, a gente observa que a cabeça do húmero está alta relativamente à glenoide. Então ela está
Então a glenoide está aqui, ela tinha que estar assim, a cabeça do úmero está mais projetada superiormente. Não sei se vocês observam isso com facilidade, mas ela está mais projetada superiormente, tá? Isso pode se dever à posição que o exame foi feito, tá? Então, cuidado com essas informações de posição, porque nem sempre elas são muito corretas. Vocês observam aqui anatomicamente que a congruência, né, exigiria que a cabeça tivesse um pouco mais voltada para baixo. Mas, como eu falei, isso pode ser relativo à posição que o exame foi feito e não ter nenhuma informação adicional aqui, além de que as estruturas estão absolutamente normais, com espaços e contornos bem definidos, ok? Então aqui, olha, a gente precisa da anatomia normal. Então vamos recordar na articulação aqui radiocárpica, tá? E intercárpica e carpo-metacárpica. O que a gente tem de osso? Então aqui a gente tem o rádio, né? E aqui a gente tem a ulna. Aqui tem uma observação importante para vocês fazerem, que existe uma solução de continuidade da cabeça, né, da epífise do rádio e da ulna em relação à diáfise. O que é isso, professora? Vocês vão observar que existe isso em todas as articulações, tá? Isso são epífises de crescimento, me falando que esse exemplo aqui, esse exame radiográfico, é de uma pessoa que não consolidou as epífises de crescimento ainda, ou seja, está em fase de crescimento. Pode ser um homem antes dos 21 anos ou uma mulher antes dos 18 anos. Fato é que a gente observa as epífises de crescimento em todos os ossos. E isso nos fala que é uma pessoa que ainda está em crescimento, porque o crescimento longitudinal do osso é feito a partir das epífises de crescimento. Mas vamos abstrair essa informação nesse momento para a gente recordar os ossos da primeira fileira. Então a gente tem o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme. Peraí, é isso mesmo. Trapézio, trapezoide, capitato e amato sobreposto, tá? Então, o pisiforme e o amato ficam sobrepostos. A gente não consegue vê-los separadamente nessa posição de anteroposterior da mão, tá? Então, aqui a gente tem a articulação mais importante da mão, que é a articulação trapézio-metacarpiana, ou seja, carpo-metacárpica do primeiro dedo. Por que eu estou dizendo para você que ela é importante, é a articulação mais importante que a gente tem? Porque sem essa articulação a gente não tem as pinças, né? A gente tem 3 tipos de pinça: pinça polpa-polpa, pinça trípode e pinça chave, que é essa do primeiro com o segundo dedo, só que nessa posição invertida, diferente. Dessa posição ela é uma pinça, nessa posição ela é uma chave, tá? E apreensão também. Então, sem essa articulação funcional, a gente não tem esses movimentos ou tem dificuldade em relação à execução desses movimentos, tá? E aí, a gente vai observar aqui, a gente consegue delimitar a cortical do osso, a gente vê a medular do osso, a gente vê que próximo, né, das articulações tem uma hipertransparência maior, tá? E isso aqui tudo é normal dentro de uma pessoa que ainda não finalizou a fase de crescimento. Aí a gente olhando o exame do lado direito da tela, o que a gente observa? Bom, eu vejo escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme aqui sobrepostos, tá? O trapézio tá lá em cima, então parece haver um problema aqui nessa articulação trapézio-metacarpiana, e aí eu já vou deixando claro para vocês que na aula que a gente for gravar para a musculoesquelética 2, onde a gente traz as doenças, eu vou explicar melhor isso, tá? Mas nessa posição de antero-posterior de mão, não é uma boa posição para a gente ver essa articulação trapézio-metacarpiana, tá, gente? Não é uma boa informação. Então, é importante que vocês saibam o que dá para ver em cada posição. Então, eu suspeito que não tá legal isso daí, mas eu vou precisar de um raio-x feito em outra posição, que mais para frente eu explico que posição seria essa, para que eu tenha certeza da congruência dessa articulação, tá? Então, aqui eu não fecho absolutamente, apesar de parecer que tá
desarticulado, eu ainda assim preciso ver esse raio-x em uma outra posição. Então tá o trapézio lá em cima, o trapezóide capitato, o amato tá bem sobreposto aqui. A gente vê que tem espaço articular, tá? Mas parece que tem uma rotação de carpo, né? Mas ainda assim eu preciso verificar isso em outra posição. Todas as articulações têm espaço, tá? A gente vê isso aqui, são ossos sesamoides, né? Os ossos sesamoides. A gente vê que tem mais hipertransparência nas articulações do que no restante, sendo que a cortical desse osso não está tão delimitada quanto aqui, tá? Então, alguns estão mais delimitados do que outros e, principalmente, nas falanges intermédias, a gente tem uma menor densidade de cortical, tá? E tem aqui sinais radiográficos de processo degenerativo que eu não vou trabalhar com eles agora, tá? Com vocês. Tem umas anomaliazinhas nesse raio-x que eu não vou trabalhar com essas anomalias agora porque me exigiria explicar radiograficamente como que se processa a osteoartrite, tá? Mas de qualquer forma dá para vocês terem essa noção de interposição entre a anatomia normal para a gente avaliar aquilo que seria o diferente do normal, né, o anômalo. Aqui a gente tem um raio-x de paciente com artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença articular inflamatória autoimune que tem predileção por mãos e pés, joelhos e cotovelos. Então, dificilmente ela não acomete essas articulações. Então, a maior parte dos casos acomete e acomete gravemente, né? Logicamente, lembrando que isso tem um padrão evolutivo. E é uma articulação que, como tem um processo inflamatório muito grande, ela gera períodos muito grandes de inatividade. Então a gente já entra numa expectativa de que haja uma rarefação óssea maior, então seja mais hipertransparente pela falta da movimentação, porque é a movimentação que faz com que a gente tenha essa densidade aumentada de tecidos ósseos, né? Então a gente vê aqui uma cortical muito fina, uma hipertransparência muito significativa, principalmente justa articular, que é essa parte que compõe a articulação, tá? Então, uma osteopenia justa articular, que a gente chama. E aí, é importante que vocês entendam o seguinte: esse conceito de osteoporose e osteopenia, em termos de quantitativo ósseo, ele não é muito real. Lá naquele texto de tecido conjuntivo, eu explico para vocês que osteopenia e osteoporose são entidades completamente diferentes. Elas não dizem respeito só à quantidade de osso que foi perdida. Também fala sobre perda ou não de matriz óssea, tá? Mas em exame radiográfico, a gente não fala de osteoporose, a gente fala de osteopenia, tá? Por quê? Porque quando você consegue observar a perda óssea do raio-x, você já perdeu mais de 30% dessa massa óssea. Mas você olhando o exame radiográfico, você não está vendo a pessoa. Então você não sabe informações hormonais, você não sabe se essa pessoa é uma pessoa que já está no climatério, já está na terceira idade, ou se é uma pessoa jovem que passou por um período de inatividade grande, ou se for um astronauta que voltou de uma missão espacial, né, e perdeu massa óssea por causa disso. Então, a gente não fala muito de osteoporose, normalmente em raio-x. Só para esclarecer vocês que essa imagem que aparece aqui, avermelhada nesse exame, na verdade é um artefato gerado pela captura da imagem. Então, quando eu fui capturar a imagem, houve o reflexo do flash da câmera, inclusive dá para ver no fundo aqui. Se vocês forem bem atentos, dá para ver o reflexo do meu rosto aqui no fundo dessa imagem. Então, isso é um artefato da captação, que vocês vão ver em vários momentos nesses slides, porque para você conseguir fotografar slide tem que ter uma situação muito propícia, né? E eu não tive. Então, aqui a gente vê que tem bastante hipertransparência, principalmente justa articular, indicando uma osteopenia justa articular, que pode ser uma consequência do processo inflamatório muito ativo e muito mantido por muito tempo. A gente vê que a articulação radiocárpica da mão esquerda é menor do que da mão direita, e aqui é importante que vocês entendam isso, gente. O raio-x ou o exame radiográfico dos raios-x é uma imagem espelhada. Então,
o lado direito do paciente sempre vai estar do seu lado esquerdo e o lado esquerdo do paciente sempre vai estar do seu lado direito. Então você tem que olhar assim, invertido. Então, o lado direito, o lado esquerdo, quando você está de frente para a lâmina, tá? Porque a imagem é espelhada. Então aqui, no punho direito, a gente tem mais espaço na radiocárpica do que no esquerdo. A gente também observa que a intercárpica direita, ela está mais rodada radialmente, ela está desabada radialmente, enquanto que a intercárpica esquerda está menos, né, desabada medialmente. Você tem também uma sobreposição de ossos aqui que inviabiliza a gente discernir qual osso que é o que aqui. Não dá para você saber qual é qual aqui, tá tudo misturado. Então já tem um processo de anquilose óssea em andamento, onde tem fusão dos corpos desses ossos, e a gente tem alguns espaços ainda presentes, mas a gente não consegue saber qual osso que é em função desse espaço. Já na intercárpica esquerda, a gente consegue uma delimitação melhor dos ossos da primeira fileira, né? E uma delimitação menos boa dos ossos da segunda fileira, principalmente da primeira articulação. E aí eu reitero que essa posição em antero-posterior, ela não é muito boa para a gente ver essa articulação trapézio-metacarpiana, e a gente precisa, parece que tem uma subluxação, né? Mas é importante que a gente observe na posição correta para não fazer inferência equivocada, tá? A gente vê aqui os ossos sesamoides e a gente vê que essa articulação distal dessa mão esquerda tá com uma posição de flexão que não tem anquilose. Então, essa paciente, ela tinha essa articulação interfalangiana distal fletida, era rígida nessa posição, era fixa, você não conseguia estender passivamente, porém, o raio-x nos mostra que há espaço articular, e isso daqui, gente, indica que essa posição articular foi gerada provavelmente por ruptura de tendão, tá? Ou por um afrouxamento muito significativo de tecidos periarticulares, isso também pode gerar. As sinovites de repetição podem gerar esse afrouxamento, tá? Mas aí o que acontece quando há ruptura de um tendão? Então, se eu tenho ruptura de um tendão extensor, o tecido vai, né, a articulação vai ficar colocada na posição de flexão, porque não tem oponência, né? Então, isso é muito comum no lúpus e é menos comum na artrite reumatoide, mas também pode acontecer, que são as rupturas tendinhas. Tá? Então a gente tem vários padrões de deformidade específicos, que tem nomes, inclusive pescoço em dedo em pescoço de cisne, dedo em boutonniere, dedo em não sei o que. Isso diz respeito a tipos de ruptura de tecidos ou afrouxamento de tecidos que o ajustamento articular pode receber por causa da doença de base. Tá? Então aqui a gente vê que tem uma questão de congruência aqui também nessa distal, porém há espaço articular, me mostrando que eu posso ter expectativa de restaurar essa mobilidade, que eu preciso ter atenção nas mobilizações desse paciente, porque a cortical das falanges é muito fina e isso pode predispor à fratura. Eu tenho aqui uma formação de margem dessa articulação anômala, que eu não vou explicar isso agora porque diz respeito a raio-x de osteoartrite. Eu estou só fazendo uma visão geral para vocês, tá? Então, quando a gente fizer uma gravação inserindo mais esses conceitos de doença, eu vou explicar melhor essas formações ósseas que apareceram nesses exames anteriores. Então, só para vocês terem uma visão global de forma e de anatomia e de densidade de tecido. E aqui, gente, eu faço uma pausa para explicar para vocês aquele conceito que eu comecei, né? Quando que um fisioterapeuta pede um exame radiográfico? Quando que é importante você olhar o raio-x do paciente? Então, a gente pode pedir exame radiográfico ou para melhorar o nosso diagnóstico fisioterápico. Por exemplo, eu vejo no meu exame físico que meu paciente parece ter uma perna verdadeiramente mais curta. E eu faço o exame clínico, tenho essa percepção, uso a fita métrica, tenho a percepção que existe uma dismetria de X valor,
Mas para que eu faça a correção com a palmilha, ou que eu verifique se é possível fazer ou não a correção com a palmilha, em termos de prognóstico, eu preciso quantificar isso sem sombra de dúvida, sem margem de erro. Então, eu posso pedir uma escanometria, que é um exame radiográfico que mede o comprimento dos ossos dos membros inferiores, tá? E isso vai me dar a existência de dismetria real ou não e o quantitativo dessa dismetria, tá? Então, eu posso solicitar uma escanometria para verificar a dismetria de membros inferiores e aprimorar o meu diagnóstico cinesiológico funcional. Eu também posso pedir um raio-x de pelve se eu, por exemplo, posso pedir um perfil de pelve se eu, por exemplo, tiver com muita dificuldade de identificar se o meu paciente tem antiversão e retroversão pélvica. Lembrando que tem que ter um motivo muito importante para você pedir isso. Essa informação tem que ser crucial para você, tem que fazer toda a diferença no tratamento, porque se não fizer, não justifica o custo dessa irradiação no seu paciente, tá? Então, eu posso pedir exames radiográficos para melhorar o meu diagnóstico fisioterápico. Estejam atentos a isso, gente. Se você pede um raio-x para ver se tem ou não osteoartrite, isso é um diagnóstico médico e isso é exercício ilegal da medicina. Então, quando você pede o raio-x, você explica por que você quer ver e você tem que carimbar com o seu crefito lá. E aí, chega lá na radiologia, o médico vai falar, uai, mas ela está pedindo um raio-x para ver se tem osteoartrite, isso é diagnóstico médico. E ele vai lá e me denuncia para a Polícia Federal, eu perco meu diploma. Vocês estão entendendo? Então, para pedir exame radiográfico, você tem que ter muita certeza do que você está pedindo, tem que saber o que você está fazendo, que é para não incorrer no erro de ter o desejo de fazer diagnóstico médico sem poder fazer. Porque saber fazer é diferente de poder fazer. Então, estejam muito atentos a isso. Então, eu posso, para fins cinesiológicos, tá? Então, eu quero verificar questões cinesiológicas. Tem testes de exame radiográfico com movimento, então eu peço para fazer um raio-x com um paciente com inclinação lateral de tronco, e aí eu vejo a congruência articular e o ângulo que esse paciente atinge na inclinação para a direita e na inclinação para a esquerda. Eu posso pedir para ver os espaços articulares, para ver se tem ou não anquilose óssea, se eu tenho uma articulação rígida, como era o caso dessa articulação aqui dessa minha paciente. E aí eu peço o exame radiográfico e tem uma fusão de osso aqui, a minha expectativa é que eu não posso ganhar mais movimento. Acabou o assunto, eu não vou planejar fazer mobilização, alongamento, nem nada disso, com o objetivo de ganhar mobilidade ali, porque não é possível ganhar mobilidade ali mais. Então o raio-x também pode ser solicitado para prescrição de exercícios e com fins de prognóstico, ou seja, até onde que eu posso esperar chegar com esse paciente, tá? Então eu posso pedir para ver espaço articular, para ver densidade óssea. Então assim, eu vi o espaço, então tem espaço. Agora eu preciso saber se eu entrar com uma manobra de mobilização com grau 3 e 4, será que esse osso aguenta? Ou ele pode arrebentar e fraturar na minha mão? Né? Então, eu posso pedir para a implementação do tratamento cinesioterápico, para observar contornos, espaços articulares, densidade óssea, resistência, congruência, e que às vezes o paciente sofre uma fratura, por exemplo, ou vai para uma cirurgia, e ele volta com uma congruência óssea anômala. E isso vai limitar a amplitude de movimento. Explico. Aquele caso que eu contei para vocês, da paciente que teve uma fratura distal de rádio, fratura de Colles, e fez a cirurgia e teve depois um quadro de distrofia simpático reflexa. Então, gente, a cabeça do rádio é assim, né? Para poder articular com o carpo e a gente ter os movimentos de flexão e extensão de punho, tá? Então é assim. No caso dela, o cirurgião posicionou a cabeça nessa posição, tá? E aí o que aconteceu? Obviamente
que ela ficou com um bloqueio de extensão do punho, porque havia contato ósseo quando a gente tentava fazer uma amplitude maior de movimento. Então, o prognóstico era de que eu não conseguiria gerar toda a amplitude de movimento de extensão de punho naquela paciente. E aí a gente tinha que fazer uma escolha, né? Ou essa paciente voltava para a cirurgia, e olha que ela teve um quadro de distrofia muito grave, que ficou meses sentindo muita dor, foi difícil de quebrar esse quadro dela, mas na musculoesquelética 2 eu conto para vocês como que eu consegui tirá-la dessa distrofia simpático-reflexa e progredir no tratamento. Então a gente precisava ver se voltava para a cirurgia, que era uma situação que causava pavor nela, ou se ela teria amplitude de movimento suficiente para ela fazer as coisas que ela tem prazer de fazer, que ela precisa fazer, que são importantes que ela faça com facilidade. Então ela falou para mim, olha, para mim é importante andar de bicicleta, para mim é importante digitar, para mim é importante escrever, porque eu sou advogada. E eu gosto de andar de bicicleta, é meu lazer. Então eu tinha que garantir que o punho dela tivesse angulação suficiente para ela andar de bicicleta. Tá? E eu estimei pela congruência que, embora ela não fizesse amplitude normal, ela teria sim essa amplitude. E aí nós levamos o processo de reabilitação até que ela adquirisse essa amplitude, né, que a gente sentia que tinha um endfio duro no final, né, que não ia mais, então ali acabou a possibilidade da gente ganhar mais mobilidade, nós usamos o máximo que aquela nova articulação possuía. Então eu posso pedir um exame radiográfico, então voltando, para fazer uma implementação, uma suplementação, uma complementação do meu diagnóstico fisioterápico. Eu posso pedir para implementação de tratamento cinesioterápico e com fins de prognóstico, tá? Então eu recebi um paciente uma vez que veio com diagnóstico médico de artrite reumatoide, juvenil, era uma criança, era uma menininha de 11 anos. E o tornozelo dela era fixo em plano de flexão. E o médico encaminhou para mim pedindo para melhorar o padrão de marcha. Ora, para melhorar o padrão de marcha, que ela pisava com o pé equino totalmente, ela não tinha nenhum tríceps sural, era totalmente plano a panturrilha dela. Eu precisava saber se havia espaço naquela articulação do tornozelo ou não. Porque fazer a adaptação de uma marcha equina não é melhorar, né? Assim, eu tinha que saber até onde que eu podia ir, o que eu podia ter de expectativa em termos de reabilitação dessa criança. E aí eu solicitei um exame radiográfico, que ela não tinha. E na época, a gente não podia pedir, o fisioterapeuta não podia pedir no hospital escola, tá? Isso em 1900, Guaraná com de tampa, né? De rolha. E aí, gente, eu procurei esse médico e pedi para que ele solicitasse o exame radiográfico para mim. E ele ficou muito bravo. E gritou comigo, mas você não tem o direito de pedir raio-x? Porque eu já fiz o diagnóstico, eu tô dizendo pra você que ela tem artrite crônica juvenil, ela foi diagnosticada com 6 meses de idade, ela nunca andou com essa articulação dela nunca mexeu. Eu tô dizendo que é isso, eu falei, eu não tô dizendo que não é. Ocorre que o que eu preciso ver o raio-x não é isso, eu não preciso... Você olha o raio-x para dar diagnóstico de doença, eu olho o raio-x para saber se eu posso mexer na articulação ou não. E ele não compreendeu. E ele continuou ralhando comigo, eu não vou pedir raio-x nenhum pra você não. Eu tô te dizendo que ela tem artrite juvenil, trate ela como artrite crônica juvenil. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Existem manobras que o fisioterapeuta pode fazer que pode gerar fratura intraarticular no paciente. Essas manobras têm o objetivo de ganhar movimento. E eu preciso ver se eu posso ou não ganhar movimento para fazer o que você me solicitou, que é melhorar o padrão de marcha dela. Se eu não puder olhar se tem espaço nessa articulação, se tem densidade óssea nessa articulação para resistir à intervenção, se tem contornos adequados, né, corre o risco de eu fazer a fratura. Se você está dizendo para mim que eu não posso ver o raio-x, você vai se responsabilizar pela minha conduta? Ele, eu não, a sua conduta é sua, você que faz, você que se responsabiliza. Eu falei, exatamente, para que eu possa me responsabilizar, né, pela minha conduta de forma responsável em relação ao paciente, eu preciso de respaldo. E nesse caso eu preciso olhar um raio-x. Eu jamais vou fazer uma manipulação, uma mobilização dentro de uma articulação que eu não sei se tem anquilose ou não. A articulação está fixa, eu não consigo movimentar a articulação.
Então eu não sei se o osso está colado ou se o osso não está colado. Se eu for mobilizar e fraturar, você vai se responsabilizar? Ele, não, eu já falei que eu não vou me responsabilizar. Eu falei, então, ou você me dá um atestado de que você se responsabiliza pela minha conduta, porque você está dizendo que eu não tenho direito de ter acesso à informação que faz com que eu me responsabilize pela minha conduta, ou você me dá o raio-x para que eu possa ver se eu posso fazer isso ou não e possa me responsabilizar completamente pela minha conduta. Aí ele me pediu o raio-x, né? Pediu o raio-x para o paciente. Esse raio-x chegou e o espaço articular estava completamente preservado. Então, apesar dela nunca ter mexido esse tornozelo, esse espaço articular estava completamente preservado. Então, numa única sessão eu consegui ganhar toda a amplitude de movimento passiva dessa articulação. E antes de fazer essa intervenção, isso tem que ser planejado, porque eu sabia que na medida em que eu ganhasse a passiva, automaticamente esse paciente ia ter uma amplitude passiva e não ia ter a ativa. Então ia ficar um pé que era usado na marcha, né, de forma equina, rígida, ele ia estar mole. Então essa paciente não ia conseguir executar o mesmo padrão motor que ela fazia anteriormente. Então eu já tinha que prescrever um auxiliar de função antes de gerar essa amplitude passiva. Então tem esse cuidado aí que a gente tem que ter, tá, gente? Então, se você receber um paciente pós-fratura e esse paciente, o médico liberou esse paciente para fisioterapia dizendo que foi consolidada a fratura e que, portanto, ele podia ir para fisioterapia. E aí, nesse momento, eu vou recordar para vocês uma frase de ouro minha, que é: quem tem boca fala o que quiser. Eu já cansei de receber paciente com essa fala que o médico encaminhou para fisioterapia, dizendo que houve consolidação de fratura. E fui olhar o raio-x e a fratura não tinha consolidado nada. Estava completamente aberto ou estava com uma pseudoartrose, que é na aula de raio-x mais de doença a gente fala de novo, ou estava com uma congruência completamente anômala, né? Então, assim, principalmente quando tem osteossíntese, que são as fixações, a minha rua e os caminhões. Principalmente quando tem osteossíntese, que são as fixações metálicas, os parafusos, as placas que são utilizados nesse processo de reorganização articular, né, que o cirurgião faz em caso de fratura. Então, gente, se o seu paciente teve uma fratura ou passou por uma cirurgia, obrigatoriamente, antes de pôr a mão, você tem que olhar esse exame radiográfico. Você tem que ver se tem densidade óssea, tem que ver se tem espaço articular, você tem que ver se está com a congruência normal ou não, antes de pôr a mão. Eu não vou lá experimentar para ver se a cortical aguenta o peso da minha mão e da tensão que eu vou exercer. Eu preciso ter um respaldo prévio para isso. A fratura intraarticular é a fratura mais grave que tem. Imagina se no processo de reabilitação eu gero uma fratura no meu paciente, que coisa terrível que é. Então tem situações que é absolutamente indispensável a gente olhar esse exame radiográfico. Eu não prescindo, eu não abro mão de olhar o raio-x pós-fratura e pós-cirurgia. Mas de forma nenhuma, eu não ponho a mão no paciente sem isso. Porque eu não posso garantir se eu não vou gerar um problema muito maior se eu tentar mexer sem saber o que está acontecendo lá dentro, né? Agora tem situações que é totalmente desnecessário. Então, por exemplo, o paciente falou que tem artrose na coluna. E a clínica dele não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. Para que eu quero olhar esse raio-x? É irrelevante. O paciente falou que tem hérnia de disco e tá lá com uma dor no joelho, tem nada, a clínica não tem nada a ver, o padrão de dor, aonde que dói, já localizei, ele tá com sinovite na articulação, tá com uma tendinose de pata de ganso. Pra que eu vou me ocupar com essa hérnia? Porque eu já sei que hérnia, gente, ela regride espontaneamente. Então, uma herniação, ela não fica extrusa eternamente. Eu já sei que muitas pessoas têm hérnia e não têm sintoma. Então, assim, se não tiver uma consistência entre o sintoma e esse relato de hérnia, eu não quero nem saber desse exame de hérnia. A gente não trata exame radiográfico, a gente não trata ressonância, a gente não trata ultrassonografia, a gente trata o paciente. Então, a clínica dele tem que conversar com o exame radiográfico, senão não me interessa esse exame radiográfico. Vocês estão entendendo? Então, tem coisas que são importantes pra gente, tem coisas que são absolutamente irrelevantes. Então, um paciente de osteoartrite de joelho, que tem movimento, que chegou andando no meu consultório,
Ele tem dor durante a movimentação, ele tem limitação, ele fala, eu tô com muita dificuldade para descer a escada, tá doendo muito na hora que eu acordo de manhã, tá duro. Eu já sei que tem um processo inflamatório, eu já sei que deve ter tido perda de mobilidade passiva e mais ainda ativa, né? Mas isso me obriga a ver o raio-x no primeiro momento? Não. Eu já posso entrar com algumas manobras de ganho de mobilidade, de retináculos, de alongamento capsular, de deslizamentos para aquisição dos movimentos que estão reduzidos, sem me preocupar tanto, né, com o prognóstico no primeiro momento, assim, até onde que eu posso ir. Mas num segundo momento eu vou ter que olhar esse raio-x. Por quê? Porque se o processo degenerativo desse paciente for muito avançado, a minha possibilidade de ganho é limitada. Porque quanto menos espaço articular você tem, menos ganho de movimento você vai ter. Tá? Então, obrigatoriamente, na primeira intervenção, segunda intervenção, eu não preciso estar olhando esse exame, mas em algum momento eu vou ter que olhar até para saber até onde eu posso pretender ir em termos de aquisição de mobilidade daquela articulação. Tá certo? Mas em fratura e em pós-operatório, gente, não tem conversa. Tem que olhar o raio-x. Paciente muito idoso, com histórico de fratura, tem que olhar o raio-x. Você não pode sair fazendo nenhum alongamento nesse paciente sem saber se a alavanca dele suporta isso. Vai que a diáfise do fêmur dele está super fininha, aí você faz uma alavanca longa para fazer um alongamento de glúteo e quebra a cabeça do colo do fêmur desse paciente. Já pensou? Que situação? Então, a gente pede sempre que for importante para me dar segurança em relação às minhas condutas e garantir que eu não vou gerar condutas com iatrogenia, com contras, né, com problemas maiores do que os prós que eu tinha a intenção de gerar. Então tudo tem que ser ponderado, tá? Então esses são os motivos pelos quais o fisioterapeuta pode pedir. Jamais a gente vai pedir para ver se tem artrose, para ver se tem doença, para ver, né? Então assim, tem coisa que não dá para ver para começar. Então tem coisas engraçadíssimas que a gente escuta de relato e que não tem sentido nenhum, tá? Então aqui, mais uma vez, um raio-x com artrite reumatoide, a gente vê assim que tem um desvio lateral desse dedo, do quinto dedo da mão direita, então ele está mais desviado lateralmente e há uma tendência de ocorrer, isso é uma característica da osteoartrite. Na osteoartrite, a intercárpica roda radialmente e para compensar a metacarpofalangiana desvia lateralmente. Então tem esse desvio lateral dos dedos em consequência da rotação medial do carpo, tá? Então assim, a gente vê que tem uma assimetria entre a direita e a esquerda em termos de espaço articular, sendo que a direita o espaço é menor. Ainda tem algum espaço entre os ossos do carpo, mas tem um pouco de embaçamento, né, de sobreposição aqui, principalmente entre os ossos médios da primeira e da segunda fileira. A gente vê que tem muita osteopenia justa articular, tá? E a gente vê aqui imagens que sugerem erosões ósseas, perda de massa óssea, que é uma lesão que a gente chama de lesão em saca-bocados. O que é isso? É como se você viesse com uma colher de sorvete e tirasse um bocado daquele osso, aí fica aquele buraco ali, fica aquele espaço hipertransparente, né? Onde você não tem continuidade do osso, né? Então você perde aquela delimitação da cortical. E a gente vê também que existe uma redução do espaço articular, principalmente aqui na interfalangiana proximal do quinto e do quarto dedo da mão direita, tá? E temos também algumas alterações radiográficas que eu vou falar mais na próxima, né, na musculoesquelética 2, algumas alterações radiográficas sugerindo já redução de espaço e reação óssea. Mas é um raio-x bem menos grave do que esse anterior, tá? Então a gente observa nitidamente que a cortical aqui é menos densa, aqui a gente já tem uma cortical mais delimitada, a exceção desse dedo aqui, que está um pouquinho mais grave, e esses dedos da mão esquerda estão melhores, com exceção desse aqui, que está um pouquinho
também rarefeito. Então, isso nos direciona a ter um cuidado especial na hora que a gente vai fazer força, na hora que a gente vai fazer tensão, na hora que a gente vai fazer manobras nesse indivíduo, escolha de tamanho de alavanca, tudo isso. Na minha opinião, a imagem mais difícil da gente observar de raio-x é a coluna, porque tem muita sobreposição de imagem. Então eu vou trazer para vocês um desenhozinho esquemático que ajuda a gente a olhar para esse exame da coluna com mais facilidade. Então aqui, a primeira coisa que eu quero que vocês visualizem nessa imagem é que a gente vai fazer um sequencial de vértebra da coluna lombar, porque anatomicamente vocês sabem que cada segmento da coluna tem um contorno diferente. Então na lombar a gente tem primeiro esse contorno do corpo vertebral que aparece achatado como um quadradinho, tá? No meu raio-x. Na sequência, eu vou ter dois olhinhos que vão aparecer na parte superior desse quadradinho que a gente chamou de corpo vertebral. Então, dois olhinhos. Esses dois olhinhos são os pedículos. Vocês vão ter que lembrar da anatomia para lembrar o que são os pedículos. Os pedículos são projeções ósseas do corpo vertebral que se juntam no arco posterior da vértebra. Então, o arco posterior da vértebra, que é formado pelas lâminas ósseas e pelo processo espinhoso, ele é conectado ao corpo vertebral pelos pedículos. Então, os pedículos, imaginando que o meu corpo é o corpo vertebral, os pedículos seriam isso daqui, tá? Que se juntam no arco posterior da vértebra, formando esse arco posterior, formando as lâminas e o processo espinhoso, tá? Então, os pedículos, eles são projeções que, quando eles são vistos, são projeções. Quando ele aparece na imagem achatada, é isso aqui que você vai ver. Então, vai aparecer só a bolinha, né? Que é essa sobreposição dessa imagem achatada, ok? Na sequência, a gente tem esse desenho em formato de gota, que parece um narizinho, um bico, né? Não parece um bico, assim, um biquinho de pato? No meiozinho do corpo vertebral, esse formato de gota. Lembrando que, dependendo do segmento da coluna, o formato vai variar um pouco. No processo espinhoso da torácica é mais longo, mais comprido, mais fino. O corpo vertebral é menor. O corpo vertebral da lombar é mais quadrado. O processo espinhoso é mais largo, né? É mais curto e mais largo. Então, dadas essas diferenças anatômicas, a gente continua com o mesmo modelinho aqui. Na sequência, a gente vai ver uma imagenzinha em formato de borboleta, de asa de borboleta. E é assim, olha, uma faceta ou processo articular superior, faceta ou processo articular superior, e aí desce, faceta ou processo articular inferior, faceta ou processo articular inferior. Então, esse formatinho de borboleta, ele, quando achata, seria as projeções das facetas articulares superiores e inferiores. Na sequência, a gente tem massas laterais no corpo dessa vértebra que está sendo visualizada em antero-posterior, tá? Que são essas projeções laterais que parecem uma orelhinha, são os processos transversos. E aí eu não sei se fica muito claro para vocês, mas não parece uma carinha de boi? Olha lá, parece um boizinho? Então, em antero-posterior de coluna lombar, você vai ter essa imagem, que é a imagem da cara do boi. E aí vocês vão procurar os olhos do boi, que é o pedículo, vão procurar a cabeça do boi, que é o corpo vertebral, vão procurar a orelha do boi, que são as facetas articulares superiores, vão procurar a parte de baixo, né, aquela parte de baixo da boca do boi, que são as facetas articulares inferiores, e as orelhas do boi, que são os processos transversos. E aí, quando a gente transpassa isso para a imagem radiográfica, a gente enxerga dessa maneira. Agora eu consigo identificar o que é o que aqui. Lembrando que dependendo da inclinação em que os raios X entrarem nessa imagem, você vai poder visualizar a parte inferior aqui do corpo vertebral e a parte superior desse corpo vertebral sobrepostas às imagens das facetas articulares e do processo espinhoso. Ficou fácil de ver agora? Então aí, só para recordar da anatomia, que a gente tem um desenho esquemático, né? Bem esquemático mesmo.
o corpo vertebral, o arco posterior, que é conectado a ele pelos pedículos, as facetas articulares superiores e inferiores, os processos transversos, e aqui a gente tem o istmo vertebral, tá? Que você tem, depois do istmo, as lâminas que se unem e formam. Ixi, Maria do cabelo em pé, tá gaguejando até. As lâminas que se unem e formam o processo espinhoso dessa vértebra. Só para vocês recordarem um pouquinho da anatomia. Então, de frente, ou seja, antero-posterior, vai ser a imagem do boizinho. Então, o pedículo, faceta articular superior, faceta articular inferior, os processos transversos. Aqui a gente tem lâmina, processo espinhoso e o istmo, tá? O istmo vertebral. E aí, em perfil, a gente não vai ver as mesmas coisas. É importante que vocês entendam que em antero-posterior você vai ver uma coisa, em perfil você vai ver outra coisa diferente. Então, em perfil, eu já consigo ver melhor o corpo vertebral como um todo, já consigo ver o espaço que é preenchido pelo disco intervertebral, lembrando que o disco intervertebral é radiotransparente, isso significa que eu não o vejo, isso significa que você não pode fazer, um raio-x, eu estou vendo uma hérnia. Não, você não está vendo uma hérnia. Se a gente não vê o disco no raio-x, então você também não vê a hérnia no raio-x, né? Às vezes, pela posição antálgica que a coluna apresenta, você pode até supor que haja ali uma hérnia. Mas essa suposição não tem respaldo nenhum, porque você pode estar com uma inflamação ligamentar e tá com aquela posição antálgica, né? Então, assim, ou pode ser apenas a posição em que o técnico de radiologia colocou esse paciente para fazer o raio-x e aí ele ficou lá deitado na maca igual uma lagartixa toda torta, e aí você vê uma inclinação e fala, tem uma posição antálgica aqui, pode ser que tenha um... Não, não dá para você fazer esse nível de inferência não, tá? Cuidado com isso. Existem raios-x dinâmicos, como eu falei, que tem inclinação, rotação de tronco e tal, e a gente faz muito esse tipo de raio-x para pacientes de hérnia, justamente para ver as limitações, né? Mas assim, nem é tão necessário fazer isso assim, porque se você sabe em que posição que a hérnia está em relação à raiz nervosa, você vai entender a posição que o paciente menos se movimenta e por quê, tá? A gente vê aqui a parede posterior aqui, parede vertebral posterior, e esse diâmetro desse antero-posterior desse canal raquidiano, tá? E a gente vê os forames de conjugação. Então, em perfil, eu vou ver o formato do corpo vertebral, eu vou ver o espaço que era preenchido pelo disco intervertebral, eu vou ver os forames de conjugação e eu vou ver aqui esse diâmetro antero-posterior do canal e é só isso que eu vou ver. Eu não vou ver mais nada além disso em perfil, tá? E em oblíqua, a gente tem oblíqua direita e oblíqua esquerda. Em oblíqua, você não vai ver nada do que eu falei anteriormente. Você vai ver uma imagem completamente diferente. Não tem o boi mais para você olhar. Não tem mais aquele corpo bem delimitado, com o espaço do disco intervertebral bem delimitado. Em oblíquas, para a coluna lombar, você vai ver uma única coisa. E a maior parte das outras informações você vai ignorar, porque tem muita sobreposição de imagem aqui. Esse raio-x especificamente, ele tem um propósito de visualização do istmo, tá? Então, se eu tenho uma lesão congênita do istmo, ou seja, se eu tenho um defeito de ossificação do istmo vertebral, quando ele é bilateral, então se o istmo tem uma dissolução de continuidade bilateralmente, esse paciente é um paciente que tem a predisposição de sofrer uma condição chamada espondilolistese. Por quê? O nome disso daqui é espondilólise, ou seja, a lise é a quebra do osso da coluna, tá? Espôndilo diz respeito ao osso da coluna. Então, a espondilólise bilateral do istmo pode gerar uma espondilolistese, que é o escorregamento de uma vértebra sobre a vértebra de baixo. Então a vértebra cai para frente. Por que ela cai? Porque se o istmo está fraturado, está solto, então não tem nada segurando esse corpo vertebral no arco posterior. Só tem o ligamento longitudinal anterior fazendo isso e a pressão intraabdominal. Então,
a tendência da vértebra seria deslizar anteriormente, porque não tem nada prendendo ela atrás. Vocês estão entendendo? Então, na coluna lombar, a gente já sabe o que a gente vai conseguir ver em anteroposterior, a gente já sabe o que a gente consegue ver em perfil e a gente já sabe o que a gente consegue ver em oblíqua, tá? Não fiquem caçando pelo em ovo. Essa imagenzinha, ela tem um nome. É a imagem do cachorrinho degolado. Porque vejam só aqui, a orelhinha do cachorrinho é a faceta articular superior, processo transverso, e aí vocês vão ver que a faceta articular superior do outro lado, o processo transverso do outro lado, vai aparecer como uma imagem distorcida, por causa dessa torção, né, que a coluna está. A gente vai ter a faceta articular inferior da perninha do cachorro da frente, a inferior da perninha do cachorro de trás. O rabinho do cachorro vai ser esse prolongamento do processo transverso que está posterior. O processo espinhoso vai estar aqui no meio, tá? O corpinho do cachorro vai ser a lâmina e o pescocinho do cachorro é o istmo. Então, se a gente tem, né? E aqui o pedículo, o olhinho do cachorro, tá? Se a gente tem a imagem do cachorrinho degolado, então eu tenho uma lise do istmo deste lado, tá? E aí eu preciso ver a oblíqua contralateral para ver se existe a lise istmica do outro lado. E aí se a espondilólise é bilateral, existe uma probabilidade de ocorrer a espondilolistese, tá? E aí tem uma questão em relação a isso que eu acho que é importante falar, que a espondilolistese, a criança, a literatura fala de defeito congênito ou fratura, tá? E aí, se vocês pensarem no modelo anatômico, como é que você consegue fazer uma fratura do istmo sem fraturar o processo espinhoso e todo o arco posterior? Não tem jeito de fazer isso, gente. Então, sinceramente, eu não consigo visualizar essas fraturas de istmo traumáticas, sabe? Então, assim, você me dizer que houve uma sobrecarga mecânica e havia uma fragilidade óssea congênita e com o mau uso, aquilo fraturou com o tempo, eu ainda posso admitir. Agora, fratura traumática esmagaria todo o arco posterior. Não tem sentido a gente imaginar uma condição dessa, tá? Então, esses casos são casos congênitos. E aí, normalmente, o que acontece? A criança não tem dor, normalmente. Quando começa a entrar na adolescência, alguns pacientes começam a sentir dor e outros só vão sentir dor na terceira, quarta década de vida. E isso diz para mim o seguinte: ter a lise óstica não garante a espondilolistese, tá? Então, eu ter a espondilólise não garante que vai ocorrer espondilolistese, esse escorregamento da vértebra. Então, só quando a vértebra de fato começa a escorregar é que eu começo a ter sintoma, dependendo da magnitude do escorregamento, porque é um corpo vertebral deslizando sobre o outro. Então, se tem 1/4 desse corpo vertebral deslizado, você tem uma espondilolistese de grau 1. Se você tem 2/4 de grau 2 e assim sucessivamente, tá? Então, quando a espondilolistese já está no grau 3, aí provavelmente esse paciente vai entrar em cirurgia, né? Porque o médico vai tentar proteger a medula desse paciente, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: se a espondilólise não é uma sentença para a espondilolistese, isso significa que o escorregamento da vértebra ele não é única e exclusivamente determinado pela lesão istmica. Ele deriva de algum fator mecânico associado. Então, junta a espondilólise bilateral com algum fator mecânico associado e aí eu tenho um quadro de escorregamento de uma vértebra sobre a outra, gerando a espondilolistese de variado grau, ok? Então não se esqueçam, em oblíqua a gente tem um cachorrinho degolado. E aqui na visão anatômica a gente consegue enxergar direitinho aqui o que é a espondilólise, né? E o que seria a espondilolistese, que é esse escorregamento da vértebra, porque ela não está presa nesse arco posterior, ok? E aqui, gente, é que eu falo para vocês, né? Já vou chamar a atenção aqui para essa imagem, que é um artefato da captação. Esse é o flash da câmera, tá? Aqui a gente tem várias imagens hipertransparentes, que são as alças intestinais contendo gases. Isso tem um nome, chama flebólitos,
tá? Que é essa retenção de ar nas alças intestinais, que aqui entre nós a gente pode chamar de peido preso, né? Então, o intestino ele pode estar cheio de fezes, ele pode estar cheio de ar e isso dificulta a visualização, tá? Então a gente já sabe que em antero-posterior era pra gente estar vendo uma coisa, em perfil era pra gente estar vendo uma coisa diferente, tá? Na coluna lombar. Agora, essas posições na coluna cervical, por exemplo, nos possibilitam a observação de coisas diferentes. Na coluna cervical, a oblíqua vai nos possibilitar a observação dos forames de conjugação, enquanto que a oblíqua da coluna lombar vai nos possibilitar a observação do istmo, tá? Em perfil da coluna cervical, a gente não vai conseguir observar os forames de conjugação, enquanto que em perfil da coluna lombar a gente consegue fazer essa observação. Então, aquilo que se vê, né, então, em oblíqua, numa região e outra, não é a mesma coisa. É importante que vocês saibam o que é possível visualizar em cada posição em que o raio-x é feito, tá? E aí, de cara, a gente observa aqui que esse raio-x não teve um preparo para ser feito, né? E aí, vocês observam que na quinta vértebra lombar eu tenho um boizinho, né? Começou a subir, eu já não tenho um boizinho mais, vocês começam a observar isso? Tem uma torção ali, uma rotação, apesar da pelve estar em antero-posterior. Tô vendo o osso do sacro aqui. Então esse paciente está em decúbito dorsal. Então ele está em decúbito dorsal. Por que essa coluna está dessa forma? E aí aqui em perfil, né, em antero-posterior era para eu estar vendo o corpo, era para eu estar vendo o espaço do disco. Eu vejo que aqui eu não tenho espaço do disco, L5, S1. Eu vejo que L4, L5 eu tenho algum espaço. L3, L4 o espaço está reduzido. E aí eu já não consigo, já começa a visualizar a parte de cima de um corpo, a parte de baixo do outro. E eu não consigo visualizar direito mais aquilo que era para eu ver em antero-posterior, né? Aqui parece até que tem, né, uma redução muito importante do espaço. Aí em perfil eu vou ver esse espaço entre os corpos vertebrais, né? E em perfil era para ver também os forames de conjugação. O forame de conjugação da coluna lombar ele vai aumentando progressivamente o diâmetro, à exceção de L5 e S1, porque por causa do ângulo do promontório a gente tem esse forame reduzido, tá? E aí a gente vê aqui que tá, nesse raio-x, essa imagem tá pouco penetrada e eu tô vendo uma imagem muito branca, muito estourada aqui entre L5 e S1, que me induz a achar que tem anquilose óssea, mas nesse daqui eu não vejo a mesma coisa, tem um espaço, né? Então esse raio-x não foi bem preparado, não tá muito fácil de ver, mas tá dando fácil pra gente ver que o espaço do forame de conjugação, ele é muito inferior a L5 S1 do que aquela redução esperada, né? Então, você tem o forame de conjugação livre e, de repente, você tem uma redução muito significativa, implicando aqui numa redução importante desse espaço. E em perfil, gente, era pra gente ver o formato dos corpos vertebrais. E aí, quando você vai fazer essa visualização de formato, você vê o formato de L5, né? Você tá vendo aqui a parte de baixo do corpo de L5, e aí você entra em L4, e aí L4 você tem aqui, olha, uma imagem que nos mostra um colapso desse corpo vertebral. Então, houve uma fratura nesse corpo vertebral, um colapso do osso, e aí esse colapso do osso provavelmente é o responsável por essa queda e torção dessa coluna nesse sentido, tá? Então, assim, apesar de não ser um raio-x que foi bem preparado, né, que não tá dando pra gente visualizar com muito detalhe, de cara a gente vê que tem uma fratura no corpo vertebral de L4 e isso vai determinar todo esse ajustamento que a gente está vendo ali. Tem muito mais coisa nesse raio-x relativamente ao processo degenerativo que eu não vou trabalhar agora, por uma questão de tempo e de sobrecarga de vocês, tá? Então aqui a gente tem uma oblíqua, e aí na oblíqua dá pra gente ver direitinho os cachorrinhos, né? E a gente vê que os cachorrinhos não estão degolados, tá? E aqui mais um em perfil. E aqui as imagens do boizinho e outra oblíqua, tá? Pra vocês verem. Cachorrinho, esse cachorrinho, olha que bonitinho, cachorrinho, gente, fofinho. E aqui, ó, vejam que a orelhinha do cachorrinho de baixo se articula com a perninha dianteira do cachorrinho de cima, e essa é uma articulação interfacetária. Então, em oblíqua, a gente também consegue ver algumas
articulações interfacetárias. Não dá para ver todas, né, dependendo da sobreposição, mas também dá para ver algumas, tá? E para esse momento, era isso que eu queria trabalhar com vocês, né? Então aqui tá mostrando a lise e aqui tá mostrando a espondilolistese, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui só a questão anatômica, né, da vértebra mesmo, mostrando a proximidade meu Deus, da faceta articular para a raiz nervosa, porque o que acontece? Muitos pacientes têm hérnia, mas o sintoma que ele tem, na maioria dos casos, vem ou de um processo degenerativo interfacetário, ou às vezes até de uma inflamação ligamentar. Então é importante que a gente lembre desses contornos anatômicos, porque tanto poderia ser uma herniação pinçando essa raiz, como poderia ser um processo degenerativo dessa articulação que invadiria esse espaço do forame de conjugação e, portanto, comprometeria esse nervo, tá? Então aqui a gente vê, olha, tanto pode ser uma herniação, quanto pode ser um processo degenerativo da articulação interfacetárias. E aí, nesse desenho esquemático, lembrando para vocês que hérnia de disco a gente não vê no raio-x, porque é uma imagem radiotransparente, tá? Então, meus amores, era isso que eu tinha para esse momento, tá? Não se esqueçam que pedir raio-x tem que ser uma estratégia ponderada. Não é sempre que esse exame radiográfico vai me trazer informações úteis, dependendo da clínica do meu paciente. Então, assim, às vezes o paciente tem uma ressonância magnética, tem uma ressonância, mas eu não trouxe, ou ficou com o médico e ele tem 5 hérnias de disco, né? E a clínica dele não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Então é irrelevante para aquele momento, né? O médico falou que eu tenho artrose na cervical. Então, o paciente está com uma dor no ombro que está relacionada a questões do manguito rotador, que você vê nitidamente que diz respeito a isso. Então essa lesão do ombro, que já foi diagnosticada, ela não tem nada a ver com aquele processo do ombro que você está avaliando. Então naquele momento, não é interessante que você veja. Agora, tem situações que são mandatórias, né? Ficou muito tempo imobilizado, ficou de gesso, gente, tem que ver o raio-x. Você tem que ver a cortical, você tem que ver a resistência, você tem que ver a congruência, você tem que... Se colocou metal dentro dessa articulação, você tem que ver, às vezes o metal está transpassando a articulação, às vezes o metal está encostando em algum lugar. Então, eu já vi cada osteossíntese nesse mundo, gente, só Deus. O negócio às vezes é inacreditável. Você olha para aquilo e fala, gente, mas como é que eu vou mexer isso aqui? Não tem nem como mexer. O cara transfixou a articulação, então passou um metal transfixando a articulação. Qual é a expectativa que eu tenho de mexer isso, né? Eu fui chamada para ir no hospital ver um paciente que sofreu uma queda de motocicleta em Belo Horizonte, quando estava fazendo doutorado, lá no Risoleta Neves de Belo Horizonte. E aí, não, porque ele sofreu um acidente, ele bateu o joelho. Falei, tá, e aí? Não, o que a gente faz com o joelho dele? Falei, cadê o raio-x? Primeira coisa, cadê o raio-x? Como é que eu vou, depois de um trauma, decidir o que eu vou fazer? O joelho estava enorme, vermelho, tumefeito, dolorido, semifletido. Eu sei lá como é que tá ali do lado de dentro, né? Então, antes de pôr a mão, eu falei, cadê o raio-x? Teve um trauma, eu não sei se teve fratura de patela. Vai que teve uma fratura de patela, né? Paciente hospitalizado, né? Atenção terciária à saúde. Aí, gente, chegou o raio-x pra mim, vocês não estão entendendo. Ele não só tinha uma fratura de patela, como na verdade não era nenhuma fratura, era uma pulverização. A patela, a cabeça, a epífise distal do fêmur e proximal da tíbia tinham sido pulverizados. Virou assim, ó, o osso fragmentou, virou picadinho. Sabe o que é picadinho? Picadinho. Não tinha joelho mais, acabou o joelho. Era um negócio, uma imagem hipertransparente, enorme, porque estava com muito edema, devia estar cheio de sangue dentro da articulação, né? Cheio de pontinho radiopaco no meio, né? De pedacinho radiopaco. Era assim. Aí eu falei, aí a aluna, né? O que nós vamos fazer? Eu falei, bom, primeiro a gente pode rezar, né? Porque rezar é sempre bom, eu sou favorável, tá? Em segundo lugar, esse paciente vai precisar de cirurgia. Tem uma decisão para ser feita aqui. Então precisa ser feito um ultrassom para ver se houve ruptura de vaso. Esse paciente tinha acabado de ser admitido pós-trauma, tá?
orientação de estágio que eu fazia no Risoleta Neves era orientação de estágio em trauma. Então, paciente que entrava no trauma, tiro, atropelamento, queda, tudo que vocês puderem imaginar. Então, que entrava no trauma passava pela avaliação da fisioterapia, né? Logo de cara, acabou de internar. O médico nem encostou ainda. Então, falei, bom, ele vai ter que fazer um ultrassom, porque a gente não sabe se houve ruptura de vaso sanguíneo ou não, né? Então, se houve ruptura de vaso, vai evoluir para a amputação, né? Se não houve ruptura de vaso, o médico pode fazer uma artrodese dessa articulação, ou seja, passar uma osteossíntese, um metal do fêmur para a tíbia, transformando esse joelho numa bengala, digamos assim, ia ficar uma haste rígida para que ele utilize, né, um padrão, obviamente, anômalo de marcha, mas um padrão com aquele membro, sem a amputação, tá? Ele ia ter movimento de tornozelo, ele ia ter movimento de quadril, mas não ia ter movimento de joelho, tá? E aí, o médico, quando chegou, né, foi avaliar o paciente e a gente estava por lá ainda e o médico foi conversar com ele e ele implorou por tudo que era mais sagrado para o médico não amputar a perna dele, para salvar a perna dele. Aí o médico propôs exatamente essa artrodese da articulação, porque não dava para protetizar, botar um joelho protético nele. Por quê? Porque a diáfise do fêmur foi fraturada numa altura em que não daria para inserir porque o que acontece? Para fazer a prótese você tem que ter um metal que você insere na medular do osso para poder transformar aquilo numa alavanca, né? Para poder essa articulação funcionar. E não tinha comprimento de diáfise suficiente para o médico enfiar essa haste metálica que seria a articulação de uma prótese de joelho, sabe? Porque a articulação precisa das alavancas rígidas, né, para que a articulação seja o ponto móvel. Se a fixação for móvel, então o movimento não vai ocorrer na articulação, vai ocorrer aonde ela foi fixada, e aí o osso quebra lá em cima, né? Você enfia a haste lá dentro, o osso quebra na hora que você tenta mexer. Então, como tinha um espaço curto para inserir esse apoio, não daria para fazer a protetização. Então, a proposição dele foi justamente a que eu imaginei, que seria a artrodese da articulação. E ele falou exatamente que precisaria ver o ultrassom do paciente, né? Por causa da questão vascular. E, infelizmente, o ultrassom revelou que havia ruptura de vaso, ele já estava fazendo uma síndrome compartimental com extravasamento de sangue para a panturrilha, e teve que evoluir para amputação naquele mesmo dia. Né? Casos assim, rapaz jovem, 20 e poucos anos, acidente de moto, no anel rodoviário de Belo Horizonte, que quem conhece sabe que é um negócio, né, aquilo ali. Então, meus amores, era isso, né? Peguem esse entendimento de que em algumas situações é absolutamente obrigatório que vocês exijam a observação do raio-x antes de colocar a mão nesse paciente, mas que apesar disso, a gente não trata raio-x, a gente não trata ressonância magnética, e por mais grave que pareça ser aquela imagem, sempre há o que se ganhar, sempre há o que se evoluir, sempre há o que se fazer em benefício desse paciente. Eu espero que vocês tenham aproveitado e eu estou à disposição para as dúvidas que surgirem. Um abraço e até a próxima.